amiga aqui da... Como é teu nome? Luísa. Luísa. Também o Jairo, Lutiane, Janaína, Marcelino, Alife, Emanuele e seus respectivos filhos. Isso aí são lá da Igreja Batista Betel Sede e vieram aqui junto conosco adorar a Deus. E se a igreja nessa noite recebe os visitantes com alegria e amor, como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Fique à vontade para juntos adorarmos a Deus. Vou chamar aqui o nosso pastor. Glória a Deus. Saúde a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Aleluia. Já era previsto uma redução de número de irmãos hoje, né? Nesse feriado aí. Alguns irmãos viajam, tem outros que estão enfermos aí, muita virose assolando aí, né? Mas Deus nos concedeu mais uma oportunidade de estar na sua casa e nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém? Abra aí a sua Bíblia no nosso texto de estudo, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos estudando essa carta e já chegamos no capítulo 7. Nós ficamos devendo 2 pontos finais da última sexta-feira, que não deu tempo de terminar tudo. Nós vamos pegar aqui o capítulo 6, entrando para o capítulo 7. Para não ficar muito extensa a leitura, vamos pegar do capítulo 7, versículo 2, e nós iremos até o versículo 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo de número 2. Quem achou, diz assim a palavra de Deus: acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenho contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destes provas de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegremos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se
verificou ser verdadeira, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vós. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela leitura desta palavra, pedimos ao teu Espírito que nos ajude, toque a minha mente, o meu coração, o coração do teu povo, para que recebam esta instrução, este ensino, e que nós saiamos, Senhor, daqui edificados mais uma vez pela tua palavra, pelo ensino da Escritura. Fica conosco, ó Espírito Santo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém, graças a Deus. Você pode sentar. Nós, como eu falei, nós estamos dando continuidade ao assunto que nós estamos estudando aqui em continuação. Pegamos aí desde o primeiro capítulo de 2 Coríntios, já passamos pela primeira carta também, e o texto oficial que nós estamos expondo é 2 Coríntios 6, do 14 até o capítulo 7, 1 até o 16. Saindo do capítulo 6 e entrando pelo capítulo 7. E nós vimos que Paulo, ele está trazendo um assunto muito importante, e o tema é um apelo pela separação do mal e uma consolação restauradora. Qual é esse apelo que Paulo faz a partir do capítulo 6? Esse apelo é quando ele fala de uma aliança desigual, quando ele exorta aos irmãos em Corinto sobre o jugo desigual, ele traz uma exigência clara, ele diz: não vos prendais ao jugo desigual. Nós vimos isso na semana passada, que essa expressão jugo desigual, ele contém a ideia de ter um jugo desnivelado, porque era o jugo que se colocava em dois animais da mesma espécie, ou seja, quando o agricultor colocava o boi, ele tinha que estar ao lado de um boi também. Lá em Deuteronômio diz que ele não poderia, havia uma proibição de lavrar, de o lavrador colocar o jugo junto com o jumento e o boi. Não podia colocar esses dois animais juntos, porque também não poderia fazer o cruzamento de animais de espécies diferentes. A Bíblia diz que em Deuteronômio 14 fala que o jumento é um animal impuro, então ele não poderia levar o jugo do mesmo lado que o boi. E a ideia que Paulo está transmitindo aqui é que existem certas coisas que elas serão essencialmente distintas, não tem como juntar. A Bíblia diz que ninguém pode separar aquilo que Deus uniu, da mesma forma que também ninguém pode unir aquilo que Deus separou. A Bíblia diz que Deus, ele criou os céus e a terra, e ele fez separação entre a luz e as trevas, ele fez separação entre águas e águas, ele fez separação entre a porção molhada e a porção seca. Ele diz: separem-se as águas de cima e as águas de baixo. As águas obedeceram, ficaram no firmamento, e as águas de baixo foram para as comportas debaixo da terra. Então, o que é que Paulo está dizendo? É que nós não podemos juntar, nós não podemos dar comunhão aquilo que Deus diz que tem que ser separado. Então, Paulo está dizendo o quê? Não vos prendais ao jugo desiguais ou desigual. Esse aqui é um chamado cristão que tem a finalidade de evitar relacionamentos ímpios entre o cristão e o incrédulo, entre a luz e as trevas, entre o mundo e a igreja. Não vai ter nenhum acordo, não vai ter nenhuma relação íntima, principalmente na questão do culto, porque aqueles irmãos em Corinto, eles levavam uma vida ali naquela região que era muito influenciado pelo paganismo, pelo mundo greco-romano da época, porque a idolatria que reinava ali, a filosofia que estava ali, existia os cultos pagãos romanos, existiam os cultos pagãos gregos, e era muita promiscuidade. Então Paulo estava dizendo não que a pessoa que era casada e ele aceitava a Cristo, não era que ele fosse separar do marido ou vice-versa, quando chegasse em casa: agora eu sou crente. Não era isso. Ele está dizendo pessoas que aceitaram o evangelho, que aceitaram a fé, e buscar pessoas que não eram crentes.
E há casos e casos, há exceções que Deus chama uma pessoa, ou tem um propósito com uma pessoa, que ela está dentro da igreja, e vê alguém lá fora, e Deus fala que aquela é a pessoa dela, e dá certo, ele se converte, ou ela se converte, casam, mas isto é uma rara exceção. A maioria das pessoas que até hoje eu vi dizer, ele é meu, ela é minha, eu vou evangelizar ele, eu vou ganhar ele para Jesus, deu errado. Ao contrário, foi o sentido reverso. Ao invés de esta pessoa ganhar aquela que estava no mundo, foi aquela que está no mundo que ganhou a pessoa que estava dentro da igreja, se desviou e, como diz o cearense, papocou com lim tudo. Então, Marcelino, é assim que acontece. E Paulo está abordando aqui a vida conjugal, ou seja, o casamento entre o crente e o incrédulo, que estará aqui em desacordo com a palavra de Deus. Esse princípio, ele foi reprisado várias vezes no Antigo Testamento, e agora ele ecoa no Novo Testamento, porque em Neemias, ele vai condenar aqueles homens que fizeram aliança com mulheres pagãs, com mulheres de outras etnias, de outras culturas, de outras crenças. Esdras ficou tão com raiva desses camaradas que a Bíblia diz que ele arrancou os cabelos dos caras, bateu neles e puxou ele pelos cabelos. Foi uma confusão, porque eles fizeram aliança com outras mulheres, eles foram obrigados a deixar aquelas mulheres. Depois leia esses 2 livros aí, Neemias e Esdras, e você vai ver, porque foi daí que surgiu uma mistura de povos, surgiu uma miscigenação dos judeus e os samaritanos. E até então esse povo brigava exatamente por causa dessas alianças. Eles eram irmãos quase que consanguíneos por causa dessa miscigenação, mas tinha uma confusão muito grande entre judeu e samaritano. Por quê? Porque o samaritano não se comunicava com os judeus desde então, por causa essa quebra de comunhão com Deus para buscar pessoas de outra cultura, e eles tinham tanta raiva, o judeu tinha tanta raiva do samaritano, que se um rapaz judeu se namorasse de uma moça samaritana, os pais faziam o velório dele simbolicamente, porque para eles ele tinha morrido. Nós temos um adágio que diz assim, quando a pessoa passa por muito sofrimento, diz assim, eu comi o pão que o diabo amassou, né? Na verdade, nós estamos comendo o pão que amassou o diabo, foi Jesus. Mas quando a pessoa sofre muito, diz assim, nós comemos o pão que o diabo amassou. Lá era o seguinte, quando acontecia algo de errado, ele dizia assim, eu só posso ter comido o pão produzido pelos samaritanos, para você ver a confusão que tinha. Desde então, de uma quebra de aliança. Então Deus, ele sempre se preocupou com o seu povo. O seu povo era um povo diferente. Observe que desde o Antigo Testamento, Deus diz assim, olha, vocês vão comer esse tipo de animal, esse aqui é impuro, esse aqui tem casco fendido, não pode. Ele vai dar o cardápio para o povo de Israel. Por quê? Porque isto futuramente ia prevenir eles de doenças, de ter o seu organismo atacado agressivamente por doenças acometidas através de alimentos impróprios que eles não deveriam comer. Deus estava guardando o organismo do seu povo. E eles não entendiam isso. Deus dizia assim, olha, quando você fosse vestir, a roupa do homem será diferente da roupa da mulher. Porque todo mundo era vestidos longos. Mas existia uma diferença. A diferença da roupa do homem para a mulher era a cor e o cinto, que o cinto identificava. Então ele dizendo, o meu povo vai ter esta distinção. Alguém olhar de longe não vai ter dúvida, é homem ou mulher, o que é aquilo ali? Não, vai dizer, é macho, vai dizer, é fêmea. Então ele está dizendo o quê? As nossas alianças, nós devemos ter muito cuidado com elas. Porque não existe uma amizade plena entre a igreja e o mundo. As práticas culturais pagãs envolviam-se nisso. Em segundo lugar, ele fala de uma impossibilidade absoluta. Ele faz perguntas retóricas. Ele vai da esfera do comportamento moral, porque ele pergunta, no versículo 14 do capítulo 6, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Depois ele fala da esfera espiritual. Ele diz, ou que comunhão das trevas com a luz e as trevas não podem coexistir. Aonde a luz chega, as trevas precisam se retirar. Se você é luz, porque na verdade não existe trevas, existe ausência de luz. Porque aonde a luz chega, a treva vai embora.
Aonde a luz chega, a trevas tem que sumir. Aonde a luz chega, a treva tem que pegar o beco. Porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Então ele está dizendo que tem que haver esta distinção. Escuridão espiritual é destituída não só de luz, como também de amor, porque quem odeia o seu irmão, a Bíblia diz que está em trevas. Ele fala da esfera de autoridade. Ele diz que a harmonia há entre Cristo e o maligno. Ele diz que não podemos estar na mesa do Senhor e nem na mesa dos demônios ao mesmo tempo. Jesus alertou os seus discípulos dizendo: não podeis servir a dois senhores. Você tem que amar um, adorar um e aborrecer o outro. Ele fala também da esfera da fé. Ele diz: o que união do crente com o incrédulo? Paulo não está dizendo que é o momento que você aceita Jesus, você desfaz toda amizade com seu vizinho, com quem trabalha com você, porque eles são incrédulos. Não é isso que ele está dizendo. Ele diz assim: não é isso que eu estou falando, porque se caso fosse isto, vocês teriam que sair do mundo, porque onde você anda tem incrédulo. Ele está dizendo de alianças que vão compartilhar o mesmo estilo de vida. E o contexto aqui é relativo ao culto pagão, de pessoas que estavam na igreja, ia para a casa de pessoas que estavam cultuando outros deuses e sentava-se ali naquela mesa e participar das mesmas práticas. Ele está dizendo: vocês agora não pertencem mais a esta esfera. Vocês agora não pertencem mais a este mundo, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Esta é a diferença entre o crente e o ímpio e o justo. E Malaquias diz, Miqueias fala: e outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia! Temos esta nítida diferença. E essa mensagem que está pregada por Paulo, inserida na sua encíclica, na sua carta, ela é muito mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã, ou a página de notícias da internet que você vai abrir lá no Instagram, ou em qualquer outra esfera da web. Porque ele está ecoando nos nossos dias e os crentes estão esquecendo disso. A nossa geração está esquecendo disso, está se misturando com o mundo, está se colocando, se submetendo a um jugo desigual. Mas Deus está dizendo: o que não presta, não presta, o que presta, presta. O que é do diabo, o que é de Deus, o que é do céu, é do céu, o que é do inferno, é do inferno, o que é do evangelho, é do evangelho, e o que é do mundo, é do mundo. Terceiro lugar, ele ainda diz outra esfera aí, a esfera da adoração. Ele diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Ele diz que porque o templo é lugar onde Deus escolhe habitar, embora ele não possa estar restrito apenas em um edifício feito por mãos humanas. Salomão diz que Deus é tão grande que nem o céu dos céus cabe ele. Mas ele diz: eu vou fazer um lugar aonde vai habitar o meu nome. Comece com o tabernáculo, depois com a tenda de Davi, depois com Salomão no templo. Depois vem o templo é destruído, aí vem Zorobabel, na época de Esdras e Neemias, restaura o culto, restaura os muros, esse templo também é destruído, aí é restaurado novamente, porque Herodes, ele faz uma reforma ali naquele templo, e é destruído novamente no ano 70 depois de Cristo, através do general Tito, e ainda hoje os judeus adoram ali naquela parte ocidental que ficou do templo, que é chamado de Muro das Lamentações, mas a Bíblia diz que nós somos santuário do Deus vivo, aonde Deus habita. Ele traz uma conclusão inequívoca, porque Deus, ele habita no crente, Deus também habita na igreja.
o Deus que nem o céu dos céus podem contê-lo, ele habita plenamente na igreja e habita dentro do seu coração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos moradas de Deus, ele habita entre nós e ele habita em nós. A Bíblia diz que ele passeia entre os 7 candeeiros de ouro, que é representada a identidade fiel da igreja, mas ele também disse que Deus habita dentro deste templo de barro. Coloquei este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele, seja de Deus e não de nós. Deus habita dentro de você. Aleluia. Simon Kistemaker, ele menciona os 3 estágios dessa habitação de Deus entre seu povo. A encarnação, João 14, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele tabernaculou conosco. Aí ele fala da habitação interior de Cristo no coração do crente, em Efésios capítulo 3, versículo 17. E a habitação de Deus com o seu povo no novo céu e na nova terra, em Apocalipse 21 e 13. Segundo lugar, nós vimos aí uma separação necessária. Primeiro, nós vimos uma aliança desigual, que era o jugo. E segundo, uma separação necessária. Eu estou revisando. Ele vai trazer 2 coisas que devem ser ressaltadas. Em primeiro lugar, uma separação que é exigida no capítulo 6, versículo 17, que diz: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisas impuras e eu vos receberei. Observe, Deus escolhe a igreja para ser um povo separado do mundo. E essa separação, ela é exigida em toda a Bíblia. E William Barclay, o comentarista bíblico, ele diz que aqui abrange 3 áreas. Primeiro, a área do ofício. Segundo, a área da vida social. Terceiro, a área da vida familiar. Da área do ofício significava que os crentes, eles tinham profissões ligadas à idolatria. Paulo está dizendo, separai-vos. Na área da vida social, significava que eles eram convidados a se assentar com os incrédulos na mesa dos ídolos. Paulo está dizendo, retirai-vos dele, saia do meio deles. Terceiro, a vida familiar, porque a conversão muitas vezes trouxe grandes conflitos na família. Muitos maridos e esposas e filhos, eles eram abandonados pelos demais membros da família por causa da sua conversão. Então, alguém chegava em casa e dizia, eu aceitei a Jesus, eu sou crente, glória a Deus, da igreja do irmão Paulo. Ah, é? Pois você fica para lá, porque eu vou servir a Afrodite, a Diana, a deusa dos Efésios. E havia uma ruptura. E para ficar na presença de Deus aqui, tinha que ser crente mesmo, tinha que ser convertido mesmo. Conheço pessoas que foram ridicularizadas pelos seus familiares, se intrigaram. Na época que minha mãe aceitou Jesus, não foi há muito tempo não, mas eu lembro, pessoas da família ridicularizavam ela, se intrigavam dela. Há pessoas que foram postas para fora de casa. O pai jogou a mochila de roupa, as roupas tudo no meio da rua. Você é crente? Pois vai agora para a igreja, o pastor vai cuidar de você lá. Ser crente em uma época atrás, né, que está muito diferente, agora a perseguição está vindo com outra roupagem, mas há uma camuflagem em muitos crentes. Mas há muito tempo atrás, você fazer culto era considerado, você arriscar levar uma ovada na sua cabeça, uma pedrada. Tá um culto como esse aqui, a gente ouviu o estralo das pedras em cima da igreja. Você andar com a Bíblia, andando na rua e as pessoas falando apelidos feios com você. Mas esse povo, eles não desistiram. Eles cresceram na graça. Eles cresceram no conhecimento. Não tinham sua vida por preciosa. Assim como Pedro disse, mais vale obedecer a Deus do que as autoridades humanas da terra. Aleluia! Então, nós estamos aqui, irmãos, nosso cristianismo muitas vezes está muito light. Mas nós crescemos na égide de pessoas que foram esbofeteadas, cuspidas na cara, preso por amor ao Evangelho. Se
Se você pegar o livro Torturado por Amor a Cristo, você vai ver que você não é crente, não. Richard Humbre, ele passou 14 anos crente na União Soviética, na antiga União Soviética, na cortina de ferro, preso por amor a Cristo, sendo torturado, com ferro quente marcando o seu corpo várias vezes, arrancaram as suas unhas a sangue frio várias vezes. E um dia o soldado disse assim: olha, hoje você vai negar a sua fé aí, vai aceitar a nossa religião aqui, nosso regime. Ele disse: não, eu não vou, eu estou aqui firme. Você vai, sabe por quê? Porque agora nós vamos trazer a maior dor que você pode sentir, que não é a física, é a sentimental, é a psicológica. Vamos trazer o seu filho aqui de 8 anos. Nós vamos arrancar a língua dele, o coração dele, aqui na sua frente, e eu quero ver se você não vai negar a sua fé. Trouxeram o menino, começaram a torturar o menino, e ele disse: meu Senhor, eu não aguento mais. Comigo até eu aguentava, mas com meu filho, Senhor. E quando ele vai abrir a boca para entregar os pontos, o menino diz assim: ei papai, aleluia, não negue não, não entregue a sua fé não, porque eu já estou contemplando o meu Senhor com a coroa nas mãos dele, e ela é tão linda, papai. Deixe ele nos matar, porque se ele nos matar, não se preocupe, porque nós nos encontraremos nos tabernáculos eternos de Deus. Às vezes a gente passa por uma provinha, né? Irmão, não me deu a paz do Senhor, estou sendo perseguido. Ô, luta grande. Não, o irmão falou mal de mim. Não sei mais o que. Qualquer defeito lhes faz desviar. Estamos vivendo em uma geração manteiga derretida. Uma geraçãozinha fraca, irmãos. Que qualquer coisa, peraí que eu vou ali morrer, já volto. Qualquer coisa quer entregar os pontos. Falta-lhe solidez na palavra. Eles querem coach. Eles querem massagem no ego. Eles querem mensagem que coloque ele no centro, no alto e sublime lugar, uma igualdade paternal, espiritual e triunitário com Deus, porque agora eles querem ser a quarta pessoa da Trindade. Eles querem ouvir a coisa semelhante a seitas orientais, como a Sechonoye, que diz assim: olha, você não é o verme do carrapato, você é assim uma centelha da eternidade que brilha para a efusão de toda manifestação de glória no mundo, você é isso, você é aquilo. Não, meu irmão. Aí na primeira luta ele cede, na primeira luta ele cai, mas quando ele é forjado na palavra, quando ele edifica a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia, vem temporal, vem vento, vem tempestade, vem luta, vem maledicência, vem más línguas, vem praga, vem calúnia, vem tribulação, vem deserto, vem problema, vem tudo, mas passa água para lá, passa vento para cá, e a casa está firme na rocha que é Cristo, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos podem glorificar a Deus aí enquanto eu tomo água? Segundo lugar, ele fala que uma comunhão é oferecida. Versículo 17 e 18. No 17 ele diz assim: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A paternidade divina. Porque no Antigo Testamento, Deus não se apresentava como pai, ele se apresentava como Deus, Elohim, El Shaddai, Adonai, vários títulos ali. No Antigo Testamento Deus se apresentava, mas a partir do Novo Testamento a Bíblia traz uma característica de Deus, chama ele de pai, e ele nos chama de filho, porque veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, tiveram o direito, o poder outorgado, exousia no grego, o poder, autorização, chancelado com uma marca indelével, que nós somos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 4, que chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, para nos dar a adoção de filho. E porque nós somos filhos, nós recebemos o Espírito do seu Filho, o qual o nosso Espírito clama, Abba, Pai. A Bíblia diz que Ele é nosso Pai e que nós somos filhos dEle. E Ele está dizendo, serei vosso Pai, ó profecia, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Inventam muitas nomenclaturas. Chamaram-nos de protestante, depois chamaram-nos de crentes, depois chamaram-nos de evangélicos, depois chamaram-nos de gospel, mas a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, e nós podemos orar e dizer assim, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás nos céus, aleluia. Ele fala desta comunhão oferecida. É um ledo engano fazer amizade com o mundo com o propósito de ganhá-lo para Deus. Você já viu isto? Já conheceu alguém? Não, eu estou evangelizando ele. Gatinho ali, tão bonitinho, bichinho. Bonitão. Malhadão. Lourão. Dos olhos verdes. Não, aquela gatona ali. Estou evangelizando, trazer para a igreja. Ai. É engano, cuidado. A amizade do mundo é inimizade contra Deus, Tiago 4:4. Amar o mundo é desprezar o amor de Deus, 1 João 2:15-17. Conformar-se com o mundo é deixar ser transformado. Viver no mundo é ser condenado com ele. O que é que a Bíblia diz lá em Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, ofereçais vossos corpos como sacrifícios vivo, como oferta viva no altar de Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o vosso culto racional, o qual experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Olha o que ele diz, ó. Inconformação, transformação e experimentação. Tem muita gente que já se conformou com esse século, já se conformou com este mundo. Muitas igrejas por aí já entrou na moda, já entrou na era aí do secularismo, das doutrinações, da agenda do mundo. Se conformaram, se amoldaram, se camalearam. O camaleão que fica de acordo com o ambiente. Mas ele está dizendo, não vos conformeis. Aí ele diz, transformai-vos, que é a metamorfose, que vem de metanoia, a mudança de mente, a mudança de comportamento, do arrependimento. Lembrando a figura ilustrativa de uma lagarta no casulo para se transformar em borboleta. É a mudança radical quando você conhece Cristo. Depois dessa transformação, as pessoas olham para você, rapaz, quando eu não era crente, eu bebia tantos engradados de cerveja. Quando eu não era crente, eu fumava tantas carteiras de cigarro. Quando eu não era crente, eu fazia acontecer. Eu era o Satanás, era o diabo mesmo, no meio do mundo. Cão de carro. Aí a pessoa olha para você e diz assim, rapaz, eu não consigo enxergar isso em você, olhando para você hoje. Não dá para mim imaginar que você fazia isso. Por quê? Transformação, metanoia, metamorfose, mudança, arrependimento, conversão. E depois que você não se conformar, depois que você se transformar, nessa transformação espiritual e plena, aí ele diz, aí você vai experimentar 3 estágios. Primeiro, a boa. A Bíblia diz que
viu Deus quando ele criou, fez toda a sua criação, ele disse que era bom. Quando ele criou o homem, ele disse que era muito bom. Depois de ele dizer, não é bom que o homem esteja só. Mas por que ele não disse que a sua criação era perfeita? Ainda estava no primeiro estágio, boa. Porque ele sabia que o homem ia cair. Mas quando o homem ele encontra o caminho para Deus, ele vai passando pelo estágio da vontade que é boa, depois ele vai da vontade que é agradável, aí depois ele vai para a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Porque nós temos a lembrança do tabernáculo, do átrio, do santo e lugar do santo santo. Lá no átrio é apenas a vontade boa. No lugar santo já ficou um pouco agradável por causa do incenso do sacerdote. Mas quando você passa pelo véu no lugar santo do santo, aí é a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Mas por que Paulo só andava na perfeita vontade de Deus, irmão? Paulo só andava no terceiro estágio. Paulo só andava no terceiro andar. Por quê? Porque ele foi até o terceiro céu. Por isso que ele dizia, é boa, é perfeita, mas também tem, é boa, agradável, mas também tem a perfeita, experimentar a perfeita vontade de Deus. Eu até falei isso aqui algumas vezes, da questão da experimentação, né? Às vezes nós queremos que a pessoa experimente, tenha uma experiência. Está comendo aqui uma comida, mas só eu estou sentindo o gosto aqui da comida. Você pode sentir o cheiro, alguma coisa assim. E eu digo assim, olha irmão, come aqui, tá tão bom, tá assim, ó. Ele está com gosto assim, apimentado, colorauzinho, os condimentos, tem orégano, tem coloral, sei lá o quê. Qualquer coisa você estiver comendo. Você vai tentar descrever o tempero que ali está. Mas só você está sentindo o sabor. Só você está sentindo o gosto. Você fala, é igual o Masterchef. Você olha o camarada fazendo aquela comida lá, mas você não sente o cheiro, não sente nada. Mas quem come está sentindo. Aí, por mais que eu descreva, que o seu cérebro assimile a informação, eu falando a descrição daquela comida, você não vai experimentar na realidade, na literalidade, o que é aquela comida. A não ser que eu pegue o prato, a bacia, e diga assim, experimente aí e coma. Aí quando você comer, você vai experimentar de fato o que é. Então muitas pessoas, vêm para a igreja toda semana, final de semana, congresso, não sei mais o que, elas têm uma visão superficial da presença de Deus. Tem uma visão superficial de Deus. Eles vêm, mas ainda flerta com o mundo. Eles vêm, mas ainda flerta com os vícios. Ele vem, ainda flerta com os pratos do inimigo. Eles não experimentam ainda a presença na sua essência. Jó disse, antes eu apenas te conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei quem é o Senhor, porque os meus olhos te veem de perto. Eu tenho uma experiência corpo a corpo, eu tenho uma experiência corporal com Ele, espiritual com Ele, intimidade. É por isso que Ele diz, eu e o Pai somos um, e eu e você também seremos um, em unidade, experimentar. Quem está compreendendo essa palavra, dá um glória a Deus aí. Aí Paulo fala de uma purificação. No capítulo 7, versículo 1, duas coisas são destacadas aqui pelo apóstolo. Primeiro, o lado negativo da santificação. Inclui aqui todas as impurezas físicas. A palavra grega molismos, impureza, encontra-se apenas aqui em todo o Novo Testamento. E sempre que aparece essa palavra, em outros documentos, como a Septuaginta, que é a escritura grega, traduzida do hebraico para o grego, uma das primeiras traduções, ou a primeira, depois que saiu do idioma hebraico, aparece lá 3 vezes essa palavra. Mas todas as vezes que aparece, é em relação à maculação religiosa, à impureza. Esse é o lado negativo desta purificação. A segunda é o lado positivo, porque ele diz assim, tendo, pois, ó irmãos, versículo 1 do capítulo 7, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Essa aí é o lado positivo, é aperfeiçoar essa santidade. Quarto lugar,
acolhida solicitada. Nós paramos aqui. Glória a Deus. Foi aqui? Foi. Dos capítulos 7, versículo 2 até o 4, diz assim: acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha fraqueza, versículo 4, capítulo 7, para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Depois dessa digressão, em 6, 14, 7 a 1, que Paulo está falando de um assunto, aí ele entra em outro. Paulo volta agora a tratar do seu relacionamento com a igreja de Corinto, e Paulo sempre trazia ricos tesouros bíblicos desses interlúdios. Sempre ele trazia lições profundas. Ele está falando aqui um assunto, aí ele entra em outro, e ele traz uma profundidade sobre aquele assunto. E ele já havia aqui escancarado as comportas do seu coração para expressar o seu profundo amor pela igreja. Ele também já havia rogado a retribuição de seu amor no capítulo 6, versículo 13. Agora, Paulo, mais uma vez, ele pede hospedagem no coração daqueles irmãos, e ele elenca algumas razões as quais solicita o acolhimento. Em primeiro lugar, por que Paulo está pedindo o acolhimento daqueles irmãos no seu coração? Ele queria uma aliança fraternal com eles. Foi a igreja que mais deu trabalho a ele. Foi a igreja que mais Paulo sofreu com eles. Porque eles estavam aqui recebendo a carta de Paulo, mas depois saía falando de Paulo pelas costas. Depois ouvia os falsos profetas que estavam detonando a reputação de Paulo. Primeiro, Paulo diz que ele não traiu ninguém com injustiça, pois ele diz no versículo 2, a ninguém tratamos com a injustiça. Paulo não foi um mercenário, Paulo foi um pastor. O seu propósito era apacentar as ovelhas, o seu propósito não era explorar o rebanho, mas servir a igreja. Segundo lugar, ele não corrompeu ninguém. Ele diz ainda no versículo 2, a ninguém corrompemos. O verbo usado aqui tem a ideia de explorar as pessoas com o objetivo de lucro financeiro. Essa palavra significava tirar vantagem de alguém, defraudar, agir desonestamente para lucro próprio. Refere-se à atitude egoísta de alguém que está disposto a fazer tudo para satisfazer seus desejos. Paulo não cobiçou de ninguém, nem prata e nem ouro, mas ele velava pelas almas. Ele não tinha a síndrome de Balaão. Sabe qual é a síndrome de Balaão? Me dá ouro que eu profetizo para você. Me dá o Pix aí que eu lanço uma profecia para você. E eu profetizo não que você não gosta, eu só profetizo do que você gosta. Ainda hoje tem essas síndromes de Balaão por aí. Tem pessoas que gostam de auto se enganar, de ouvir pessoas profetizando apenas aquilo que elas gostam, apenas aquilo que ela convém, e pagam para isso. Paulo não tinha essa síndrome de Balaão. Até mesmo Balaão, recebendo aquele dinheiro corrompido de Balaque, nem assim ele conseguiu profetizar e amaldiçoar o povo de Israel, porque quando ele ia lançar a maldição, Deus trocava o disquete da cabeça, o cartão de memória, e colocava as palavras dele na boca de Balaão. Quando ele dizia, eu amaldiçoo, Deus trocava a palavra e dizia, contra Jacó não há encantamento, contra Jacó não há feitiçaria, não há como amaldiçoar o povo que Deus abençoou. E ele ainda disse assim, olha, esse que eu vejo é uma estrela, não agora e não de perto, mas de longe, mas vai brilhar uma estrela que vem da descendência de Jessé, e essa estrela será o Messias, porque quem manda na igreja é Deus, quem abençoa a igreja é Deus, e Deus é perito em transformar maldição em bênção. Você pode glorificar a Deus? Ele não defraudou ninguém, ele não corrompeu ninguém. Em terceiro lugar, ele não explorou ninguém. Está no texto, no finalzinho do versículo 2, a ninguém exploramos. O verbo aqui
é usado com ideia de ludibriar as pessoas, explorando-as, se aproveitando da sua inocência, se aproveitando da sua boa fé, da sua ingenuidade. Paulo era ao contrário daqueles lobos travestidos de ovelhas que andavam saqueando as igrejas em Corinto. E ele deixa bem claro: eu não fiz injustiça para com vocês, não cometia a injustiça, eu não corrompi nenhum de vocês, eu não explorei nenhum de vocês. Em quarto lugar, ele sempre manteve uma lealdade sincera. Se não, vejamos no versículo 3: não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. A ideia básica é que as pessoas assim envolvidas nutrem entre si uma amizade que se sustentará ao longo da vida e as manterá unidas até a morte. Isso é comunhão. A comunhão cristã, ela é tão sólida, tão profunda e duradoura que nem a morte pode encerrar esta comunhão. Somos um aqui e seremos um por toda a eternidade. Aleluia. Quinto lugar, deixa eu correr. Ele sempre acreditou na lealdade daqueles irmãos. No versículo 4 ele diz: muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa retribuição. A despeito do ataque desferido contra a integridade do apóstolo pelo ofensor, no versículo 12, Paulo ainda cria fortemente na lealdade básica dos irmãos em Corinto para com ele. Essa lealdade precisava apenas ser liberta das restrições oriundas dos dolorosos eventos passados e das críticas com respeito à integridade do apóstolo. Ele estava tendo convicção de que aquela amizade ainda dava para ser resgatada, de que aquela comunhão ainda dava para ser restituída. E Paulo estava acreditando ainda que tinha muitos irmãos leais ali, que falaram dele, mas ele perdoava. Era isso que Paulo estava dizendo. E quinto e último lugar, Paulo vai trazer uma consolação restauradora. Dos versículos 5 até o 16, Paulo vai discorrer sobre isso. Nós podemos examinar esse tema da consolação sobre três perspectivas diferentes. A consolação de Tito a Paulo, de Paulo aos Coríntios e dos Coríntios a Tito. Primeiro, Tito consola Paulo. Do versículo 5 até o 7, ele diz assim, porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Não somente a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Olha só, Paulo, ele retornou o assunto. Paulo está falando uma coisa, aí ele coloca outra coisa no meio, o pessoal acha que ele esqueceu do que ele estava falando. Mas esse assunto aí de Tito, ele parou lá no capítulo 2, versículo 13. E ele vai iniciar aqui, continuar aqui no capítulo 7. Olha aí, capítulo 2, deixa marcado aí o capítulo 7, versículo 5, aí você volta para o capítulo 2, abra aí sua Bíblia aí, veja o versículo 13. Vamos ver o 12, quem achou diz amém. Quem está aí com a Bíblia aberta, dá glória a Deus. Olha, capítulo 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Versículo 13. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aí ele encerra aí a história de Tito. Aí ele entra por outro assunto, aí volta agora para o capítulo 7, e versículo 5, ele diz, porque chegando nós a Macedônia, o mesmo assunto lá da Macedônia, nenhum alívio tivemos,
Pelo contrário, foi muita luta, estava atribulado, era perseguição, tribulação. Versículo 6 diz: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Aleluia. Então, depois da sua visita traumática a Corinto, foi uma visita de muita contenda e confusão, Paulo se entristeceu com eles, e ele chega agora em Troade, mesmo tendo uma porta aberta para a evangelização. Ele na Macedônia, com o propósito de encontrar a Tito, ele chega lá abatido, chega triste, e a sua estada na Macedônia foi extremamente atribulada. Ele não teve nenhum alívio, ao contrário, ele teve lutas por fora e temores por dentro. Uma vez que a visita de Paulo a Corinto não lograva êxito, ele exigiu à igreja uma carta dolorosa. Ele escreveu por intermédio de Tito, e essa carta tinha como propósito orientar a igreja e disciplinar o membro faltoso que estava liderando lá uma posição contra Paulo, e agora ele estava ansioso, até mesmo aflito, para saber as notícias oriundas da igreja. E a chegada de Tito com notícias alvissareiras foi o que trouxe um bálsamo para o apóstolo, trouxe uma alegria no coração de Paulo. Imagine você passar por tribulação, aí tem uma pessoa que chega e lhe conforta, tem uma pessoa que chega e lhe consola. Paulo recebeu esse consolo, e o consolo que ele recebeu foi triplo. Ele ficou feliz com a resposta positiva da igreja à sua carta. Ele ficou feliz pela maneira cortês com que os irmãos trataram a Tito, porque não foram ignorantes nem mal educados com ele. E ele também ficou feliz pela expressão eloquente da saudade, do pranto e do zelo da igreja por ele, no versículo 7. Então o papel de Tito foi o papel de consolador. E alegoricamente Tito aqui é o símbolo do Espírito Santo. Quando nós estamos passando por um momento de tribulação na Macedônia, no deserto, de angústia, de muitas provas, Deus manda um Tito para nos consolar. Deus manda o Espírito Santo, que é o nosso consolador, pois nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ajuda-nos a levar as nossas cargas. Segundo lugar, Paulo consola a igreja de Corinto. O propósito de Paulo em escrever a carta dolorosa não foi apenas para desmascarar o malfeitor, nem mesmo se defender, mas para que a igreja pudesse manifestar o seu amor por ele diante de Deus. Paulo está feliz porque os coríntios aqui, eles estão tristes, porque eles se entristeceram, e Paulo está feliz por causa disso. Por quê? Porque essa tristeza aqui é uma tristeza de arrependimento. Só que essa tristeza é a tristeza que produz vida. Nós podemos ver casos de tristeza, a tristeza piedosa e a tristeza mundana. Uma conduz à vida e a outra desemboca na morte. Nós podemos ver alguns casos de tristeza segundo Deus na Bíblia. Exemplo, a tristeza de Davi, quando ele cai em adultério com Batseba, quando ele foge ali à morte e o assassinato, ele assassina um homem chamado Urias. O filho dele, do adultério, não sobrevive e morre. Ele está triste, ele rasga as suas vestes, ele diz: eu pequei contra Deus. Ele se arrepende do seu pecado, mas essa tristeza depois trouxe alegria para ele, porque ele foi limpo do seu pecado pelo arrependimento. Pedro, a Bíblia diz que ele sai ali quando nega Jesus e vai chorar amargamente. Chorar amargamente é chorar sem intervalo, chorar ininterruptamente. E também o filho pródigo, quando ele sai da casa do seu pai, ele gasta tudo o que tem, vai ao fundo do poço pela sua rebeldia e desobediência. Um dia ele diz assim: vou voltar para a casa do meu pai. Chegarei lá, pedirei perdão a ele e direi: me trata, pai, não apenas como um dos teus empregados aí, que eu nem mereço ser chamado teu filho. É uma tristeza que produz alegria. Agora tem outro tipo de tristeza que produz vida. Uma produz vida e outra produz morte. A de Judas, por exemplo, ele chora, mas ele não se arrepende. Ele tem apenas um remorso. A tristeza, segundo Deus,
é a ferida que cura, é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a tristeza que leva o homem a fugir do pecado para Deus e não de Deus para o pecado. A tristeza pelo pecado produz arrependimento verdadeiro, e o arrependimento atinge 3 áreas vitais: a da vida, a da razão e a da emoção. A tristeza mundana, ela produz morte. Versículo 7, ele diz assim, versículo 10, perdão: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo produz morte, é o sentimento daquela pessoa que está triste porque roubou, não porque roubou, perdão, mas porque ela foi flagrada e apanhada no ato do roubo. Essa tristeza produz morte, pois não vem acompanhada de arrependimento verdadeiro. Essa tristeza é de remorso, como a de Judas. Terceiro, os coríntios consola a Tito, versículos 13 até 16, porque Tito também estava profundamente preocupado com o tipo de recepção que encontraria em Corinto. Assim, a alegria de Paulo foi dobrada quando ele soube que os irmãos receberam a Tito e ele recreou o seu espírito. A Bíblia diz que ele ficou recreado, ele recreou o seu espírito. Paulo, então, fecha o círculo dessa consolação restauradora, dizendo no versículo 16, olha o que o versículo 16 diz: alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Finalizando, vamos ficar de pé. Diga glória a Deus. Paulo, ele tem a coragem de levantar o tema da sua responsabilidade em relação aos cristãos que passavam por necessidades, a partir do capítulo 8 e também no capítulo 9, de denunciar os falsos apóstolos que estavam minando a sua autoridade na igreja, nos capítulos 10 a 13. Paulo encerra esta seção importante da sua carta com uma expressão de confiança na igreja. Ele diz: eu me alegro, porque em tudo eu posso confiar em vós. Isso é um sentimento de alegria do apóstolo no capítulo 7, 13 a 16. Está intimamente ligado do completo bem-estar com quem ele está amorosamente preocupado, seja cooperador, seja filhos espirituais. Então nós vemos que apesar de muita tribulação, apesar de muita luta, apesar de tristezas enfrentadas por este apóstolo, ele tem um recreio na sua alma, um refrigério na sua alma, porque ele encontra um acolhimento fraternal, ele encontra uma koinonia, uma comunhão. E a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, sobre a orla das suas vestes. É como Monte Hermon, o orvalho que cai, e dali o Senhor ordena a bênção. Não tem nada melhor do que uma acolhida consoladora, do que uma comunhão, seja ela na igreja, seja ela em casa. É bom quando está tudo em harmonia, né? Quando o negócio está esbagaçando tudo, quebrando tudo, está em confusão. A Bíblia diz que o reino dividido não vai subsistir. Mas tem uma coisa que vence o mal, tem uma coisa que vence o maligno, tem uma coisa que vence o mundo: é a unidade da fé, é a comunhão da igreja. Você sabe por que muita coisa está acontecendo no mundo afora, principalmente no Brasil? Por falta de uma comunhão, de uma unidade coesa da igreja, de uma unidade do povo de Deus. Porque cada um puxa para um lado, quer fazer como uma coxa de retalho, um puxa para cá, outro puxa para lá. Brigam entre si e não entendem que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, poderes da maldade. Então que Deus venha nos conservar em comunhão com os nossos irmãos
e não termos vínculo nenhum com o mundo, com as trevas, porque nós somos luzes. E Paulo diz: não vos prendais ao jugo desigual. Amém? Quantos podem aplaudir a Jesus? Deus em Cristo vos abençoe. Na próxima semana nós entraremos no capítulo 8 para extrairmos mais lições aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Avisos. Programação do fim de semana. A festinha das crianças será adiada para o dia 15 às 16 horas. Era amanhã, não haverá mais, tá? Domingo, consagração para toda a igreja, às 7 horas da manhã. Domingo também, culto de Santa Ceia, às 18h30. Traga o quilo do amor, não esqueça. Quem tem fome tem pressa. Bote o despertador para despertar. Siga-nos também nas redes sociais. Instagram, @elbetelparacuru. E Facebook, Elbetel Paracuru. YouTube, Elbetel Paracuru. Glória a Deus. Então, os irmãos também, lembrando, né, que vão se preparando aí para a nossa feijoada, que será em maio. Em breve vai ser lançada a lista dos ingredientes. Tudo vai ser em prol das nossas cadeiras, né? Essas poltronas aí que nós queremos colocar aqui na igreja. E você pode doar, vender a feijoada, né? E comprar a feijoada. E se quiser doar uma cadeira também, você pode doar. Viu? Pastor, estou sentindo Deus abençoar aqui. Eu dou uma cadeira dessa aí. Ou eu dou uma parcela da cadeira. Deixa Deus te usar. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele levanta de quem tem, de quem não tem. E abre porta até onde não tem parede. E nós vamos deixar a nossa igreja mais bonita, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para casa. Convidar aqui o Marcelino, está com o nenenzinho ali. Eu convidar o Jairo. Jairo, vem orar aqui. Faz oração aqui para nós, para casa. O irmão Jairo está nos visitando. O irmão Marcelino, o Júnior já apresentou aí, né? Glória a Deus, são ali da sede, nossos amigos, irmãos. Vai orar aqui por nós. Em seguida eu estarei dando a bênção apostólica. Toda uma igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. A gente está feliz de estar na presença do Senhor nessa noite, com alegria, né? Vamos orar depois desse culto maravilhoso. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, e agradecemos o teu nome, Jesus. A ti, Senhor, nos damos honra, glória e louvor, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua majestade, a tua presença, a tua glória, Pai, na tua casa, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi edificante para nossas vidas, Senhor, que foi ministrada, Senhor. Eu creio, Senhor, que ela tem um poder, Senhor, de transformar, de nos ensinar, Senhor, nos dar direção, Pai, neste mundo tão cruel, tão doentio, porque falta, Senhor, a tua presença, o teu amor, Senhor. Nos homens falta, Senhor, o teu conhecimento, Senhor, porque só tu, Senhor, é capaz de transformar, Senhor, o homem, tirar, Senhor, o mal vil, Senhor, pecador, da lama, Senhor, do pecado, e transformar, Senhor, e fazer assentar-se diante dos príncipes, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor alcançou, meu Pai, cada vida aqui presente, meu Deus, com a bênção de graça da tua misericórdia. O Senhor nos deu a chance, Senhor, de ter um encontro contigo, Senhor, nos transformando, meu Pai, em pessoas, Senhor, melhores, Pai, e com a certeza, meu Deus, que um dia iremos morar contigo, Senhor. Obrigado, meu Deus, por este culto a ti, Senhor. Nos dá, Senhor, um final de semana abençoado, Pai. Nos guarda, Senhor, nos livra, Pai, de todo mal, de toda tentação, Senhor. Nos faz forte, Senhor, para resistir às tentações deste mundo, meu Pai, e permanecer, Pai, fiel na tua presença, porque o Senhor é galardoador, é o Senhor de todas as coisas, meu Deus. Obrigado por tudo, Jesus. Nos guarda, nos protege. Visita cada família, Senhor, aqui, Pai, da tua casa.
Visita cada membro, Senhor, que não pode vir ao teu culto, meu Deus. Aqueles que estão enfermos, Senhor. Aqueles que viajaram, meu Pai. Visita com saúde, restaura, Senhor. Fortifica, renova, Senhor. Faz aquilo, Senhor, que tu bem faz, perfeito, Senhor, em nossas vidas, Pai. Senhor, continua nos abençoando. Derrama a tua graça sobre nossas vidas. Leva-nos em paz para nossas casas, Pai. E assim eu te louvo, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faça assim para receber sua bênção. Eu estou aceitando o convite para comer peixe, né? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E só aquele que crê como eu creio, diga assim comigo: amém! Deus abençoe.